Salve, salve, segundos anos. Professor Rafael Dorgel Magalhães. Hoje nós vamos ver diversidade de fungos. A primeira parte. São vários grupos. Hoje nós vamos ver apenas dois, com calma. Mas antes de adentrarmos nos grupos propriamente ditos, gostaria de discutir aqui com vocês, certo, sobre as relações filogenéticas dos fungos. Tá? Isso que vocês estão vendo aqui é na verdade um cladograma. É um diagrama que serve para que a gente possa entender melhor as relações evolutivas e de parentescos, tá, entre esses seres vivos. Então, olha aqui, onde está o mouse. Os fungos, tá, eles partem desse nó aqui. E os fungos não estão tão distantes assim dos animais. Olha lá em cima, tá? Então, hoje é um consenso entre os cientistas de que fungos e animais não estão tão distantes assim, certo? Na verdade, fungos estão mais próximos de animais do que de plantas, tá? E os fungos são meio que um grupo irmão de um grupo de protistas. Protistas, tá? São do reino protista, é outro reino, é outra história. Mas é só para vocês saberem disso, tá? Aqui está o grupo Nuclearia, que é um tipo de protista, né, do reino protista, e é como se fosse um grupo irmão dos fungos, ok? Então essa é a relação filogenética que hoje se conhece sobre os fungos. Agora vamos para dentro dos fungos. Olha o que nós temos aqui: microsporídeos, quitrídeos, quitrídeos e zigomicetos, glomeromicota, ascomicota e basidiomicota. Gente, olha só. Você tem grupos monofiléticos e grupos polifiléticos. Os grupos monofiléticos são, por exemplo, grupos como os microsporídeos, aqui onde está o mouse. Ó. Os microsporídeos são um grupo que tem, todos os indivíduos desse grupo têm a mesma origem evolutiva. Partiram do mesmo nozinho. Já os quitrídeos são um grupo polifilético. Ninguém sabe, tá? Como é que se deu esse processo evolutivo, e na realidade são grupos que você coloca tudo dentro do mesmo saco, tá? De acordo com uma característica que você encontrou, mas você não sabe explicar ainda a origem evolutiva dele, certo? O mesmo se aplica aos zigomicetos, grupo polifilético. Já a glomeromicota é monofilético, ascomicota é monofilético, basidiomicota é monofilético. Inclusive, esses grupos aqui, ascomicota e basidiomicota, que são dois filos, né, dentro do reino, na verdade, compõem um sub-reino chamado Dicária, que a gente vai ver mais pra frente. Então, esse é o reino fungi, tá? Formado por microsporídeos, quitrídeos, zigomicetos, glomeromicota, ascomicota e basidiomicota. Hoje nós veremos os microsporídeos e os quitrídeos, ok? Vamos lá. Microsporídeos ou filo Microsporidia são um grupo monofilético. Todos partem de um mesmo nó, né? Todos partem de uma mesma origem evolutiva. Todos os microsporídeos são parasitas unicelulares de animais, certo? Antigamente esses seres eram considerados protozoários. Hoje a gente sabe que são fungos. Nós temos pelo menos 1.500 espécies registradas, tá? E curioso é que esses seres, né, eles não possuem nem mitocôndrias, nem complexo de Golgi e nem peroxissomos, tá? E é por isso que eles eram considerados do reino protista, né? Porque, eles pensavam, isso deve ter vindo muito antes, então deve ser protista. Mas na verdade não. Se encontrou lá nas células, por exemplo, remanescentes mitocondriais, tá? Então é como se a mitocôndria tivesse meio que deixado de existir ao longo do tempo, tá? Você tem remanescentes que provam que a mitocôndria existia nesse grupo, tá? E olha essa imagem aqui à direita. Isso que vocês estão vendo azulado aqui são esporos, tá? São esporos.
E esses esporos, eles têm essa estrutura aqui que parece um rabinho, parece uma cauda, mas não é uma cauda, certo? Essa estrutura aqui é o que nós chamamos de tubo polar, tá? E esse tubo polar, ele se projeta, ele emerge, tá? Desses esporos, e eles vão penetrar uma outra célula, tá? Eles vão penetrar a membrana plasmática de uma célula hospedeira, de uma célula que eles vão parasitar. Afinal de contas, todos os indivíduos desse grupo são parasitas unicelulares, obrigatórios, e de animais. Então, olha aqui essa imagem à direita. Isso aqui é o interior, tá, de um esporo daquele ali, certo? Do esporo de um microsporídeo. O que acontece, gente? Com toda e qualquer célula fúngica, eles possuem uma parede celular que é formada por quitina, tá? Tem proteínas, e essa quitina ela causa uma alta resistência, certo? A esse grupo. Vocês têm neste grupo reprodução tanto sexuada quanto assexuada, certo? E é importante ressaltar que todos os grandes grupos de animais são parasitados, tá? Por esses microsporídeos. Principalmente insetos, mas também tem um monte de peixe, um monte de crustáceos que são parasitados por microsporídeos. Cerca de 10% dos animais vertebrados, inclusive nós humanos, tá? Somos acometidos por doenças causadas por essa forma de parasitismo, tá? Causada por microsporídeos. Como, por exemplo, a doença chamada microsporidiose, tá? Que acomete normalmente, não apenas, tá? Mas normalmente imunodeprimidos, né? Pessoas que têm AIDS, que estão com HIV. Vamos agora aos quitrídeos. Os quitrídeos são um grupo polifilético de fungos com células flageladas. Ou seja, os cientistas falaram, vamos colocar todos os fungos que tiverem esporos com flagelos, que vão nadar por aí, tá? Vamos chamar de zoósporos. Pronto. Todos os fungos que tiverem essas características, né? Essas células flageladas, esses zoósporos, nós vamos chamar de quitrídeos, tá? Eles também têm gametas que possuem esses flagelos. E a grande maioria dos quitrídeos são aquáticos. Nós temos um total de 790 espécies já registradas. Eles também podem ser encontrados em solos de valas e margem de riachos, ou seja, regiões úmidas, tá? Tem uma probabilidade de você encontrar quitrídeos. Mas como tudo em biologia tem exceção, né? Nós também encontramos alguns quitrídeos em desertos, tá? E até em estômagos de bovinos. Agora, olha essa imagem que eu vou mostrar aqui. Aqui na parte de cima, tá? Nós temos uma espécie de quitrídeo chamado Polyphagus euglena. E esse fungo ele está parasitando essa outra célula aqui abaixo. Ela tá verdinha porque é uma alga, tá? Fotossintetizante. E ele colocou as hifas aqui no interior dessa estrutura, tá? É o que nós chamamos de austórios. Os austórios eles sugam o conteúdo interior da célula parasitada. Então eles estão sugando nutrientes, tá? E substâncias dessa alga. Então o bicho é danado. Aqui à nossa direita, né, nós temos a imagem de um rizoide, né? O rizoide dessa espécie chamada Chytridium confervi, tá? Ele serve para que o fungo possa se fixar em algum substrato, em alguma superfície, ok? Olha só, gente, a reprodução sexual varia bastante, porque como vocês sabem, os quitrídeos são um grupo polifilético bem diverso, certo? Então pode variar. A parelha de quitina, certo? O glicogênio é o carboidrato mais importante para armazenamento energético.
Tanto a meiose quanto a mitose, né, tem o seu processo com aquela carioteca se mantendo inteira até o fim da telófase. Quase todos os fungos desses grupos possuem hifas cenocíticas, tá? Ou seja, não possuem septos, a maioria. Vocês têm alguns que são unicelulares e simples, tá? Que não formam essas hifas, tá? Você tem alguns que são assim. E aqui os rizóides que eu falei. Nós temos parasitas de animais, como por exemplo o Batrachochytrium dendrobatides. Olha aqui à direita. Gente, essa espécie, ela é uma espécie que tem preocupado vários cientistas pelo seguinte: elas causam a morte de milhares e milhares de rãs todos os anos, tá? Então, como é que é o ciclo? Você tem aqui, olha onde está o cursor do mouse. Você tem um zoósporo, tá? O zoósporo ele nada para infectar outros animais, certo? O zoósporo é o esporo que tem flagelo. Então ele vai e chega aqui numa rã, certo? E ele invade a pele dessa rã. Ele se desenvolve nessa rã. E ele acaba destruindo a estrutura, né, da epiderme aqui da rã. Qual é o grande problema, gente? As rãs, elas têm na pele, tá? A maior parte do processo de trocas gasosas. Eles respiram pela pele, respiração cutânea, tá? Então eles destroem essa estrutura, tá? Causam espessamento da pele. Então, dentro dessa estrutura da pele, o fungo já maduro, né, ele começa a produzir novos esporos, tá? E esses novos esporos são liberados depois de 4 a 5 dias, tá? São os zoósporos. E como a pele do bichinho está muito comprometida, o animal morre, tá certo? Mais ou menos em 120 dias. E aí os zoósporos saem por aí para infectar novos animais. Então, isso aqui é o ciclo de vida de um quitrídeo, certo, gente? Parasita de animal. Mas você tem outras espécies que são sapotróficos ou saprófitas, que se alimentam de matéria orgânica proveniente de animais mortos, certo? Sobretudo de insetos mortos. Mas nós também temos alguns quitrídeos que parasitam plantas, certo? E nós temos alternância de gerações em alguns, certo? Em outros não. Nós vamos ver já já nessa espécie aqui chamada Alomyces arbusculus, tá? Que é a espécie mais conhecida que nós temos. Vamos ver esse processo de reprodução com alternância de gerações. Olha aqui acima, gente. Olha para essa estrutura aqui, tá? Onde está o cursor do mouse. Nós temos um zoósporo aqui, tá? Que é nada mais, nada menos que um esporo de fungo que tem um flagelo, tá? Que o permite nadar. Esse zoósporo ele sai nadando por aí. Quando ele acha um ambiente ideal, ele acaba germinando e dando origem a uma forma de vida que nós chamamos de gametófito. O gametófito, como o nome sugere, é a forma de vida que em algum momento vai produzir gameta. Gametófito vai produzir gameta. E aqui onde está o cursor do mouse é um gametófito jovem. Esse gametófito, quando ele fica maduro, tá? Ele passa a produzir estruturas que nós chamamos de gametângio, tá? Então olha aqui, isso aqui é um gametófito enorme, tá? É o fungo inteiro. E esse gametófito, que é um fungo, ele vai produzir estruturas chamadas gametângios. Essas estruturas vermelhinhas são gametângios masculinos. Essas estruturas aqui, cinza claro, estão representando os gametângios femininos. Masculino vermelhinho, cinza claro, feminino. O gametángio produz o quê? Desculpe.
ele vai produzir gametas, certo? Vai produzir gametas. O gametângio masculino vai produzir gametas masculinos. O gametângio feminino vai produzir gametas femininos. Olha aqui agora onde está o cursor do mouse. Nós temos aqui então, certo? Gametas masculinos e femininos sendo liberados. E nós temos aqui, curiosamente, uma diferença em termos de tamanho, tá? Porque os dois gametas, eles são flagelados, eles conseguem, né, nadar por aí, se locomover, tá? Mas tem uma diferença de tamanho, tá? Os gametas femininos são maiores que os masculinos. E esse fenômeno nós chamamos de anisogamia, tá? Quando eles têm essas diferenças aí. E aí o que é que acontece? O masculino, o gameta masculino, se encontra com o feminino e ocorre a fecundação, ocorre a fusão desses dois gametas. Quando você tem a fusão desses dois gametas, nós temos o que nós chamamos de zigoto, tá? E esse zigoto, ele tem o dobro da quantidade de DNA, que nós chamamos de 2N, tá? 2N tem o dobro da quantidade de DNA, e isso tem um nome específico, tá? É uma célula diploide, tá? Diploide. Então, tudo que a gente tinha visto daqui para trás era haploide, era N, ó. Gametófito é N, é haploide, tá? Toda essa estrutura, o gametófito jovem é haploide. Quando você tem a junção, a fusão dos dois gametas formando um zigoto, aqui você tem uma estrutura diploide, tá? Esse zigoto diploide, ele vai se desenvolver e vai chamar o que nós chamamos de esporófito. Esporófito. Esporófito, como nós sabemos pelo nome, é uma coisa que em algum momento vai dar origem a esporos, né? Então, o esporófito jovem, e aqui nós temos essa estrutura grande aqui à esquerda, o esporófito maduro, tá? Esse esporófito maduro, como vocês sabem, é 2N, ele é diploide. Ele tem o dobro da quantidade de DNA. E tem duas alternativas aqui, certo? Esse esporófito maduro, ele produz dois tipos de esporângios. Tem os esporângios assexuados e tem os esporângios sexuados. Essas estruturas aqui, amarronzadas, mais escuras, são os esporângios sexuados. Essas estruturas mais claras são os esporângios assexuados. Os esporângios assexuados vão produzir esporos chamados zoósporos. E esses zoósporos, eles são o quê? N ou 2N? São haploide ou diploide? São diploides, tá? São diploides. Esses zoósporos vão nadar por aí, vão encontrar um ambiente legal, vão germinar e vão formar o quê? Um esporófito jovem, tá? De novo. Então isso aqui é como se ele se mantivesse diploide sempre. Agora tem uma outra via, uma outra alternativa que é o seguinte. Dentro dessa estrutura amarronzada aqui, essa estrutura mais escura, nós temos esporângios sexuados, tá? Sexuados, tá? Inclui um processo chamado meiose, tá certo? A meiose é um tipo de divisão celular que vai gerar células com a metade da quantidade de DNA cromossômico. Por que isso é importante? Porque nós vamos ter agora uma alternância de geração. Então, nós vamos ter aqui na meiose, tá? Esse processo que gera variabilidade genética, que gera novas características. Vamos lá. Essa meiose que ocorre dentro do esporângio sexuado, tá? Vai ao fim do processo produzir um esporo chamado zoósporo de novo. E aqui chegamos ao mesmo ponto onde nós começamos, tá? Então, zoósporos haploides, com a metade da quantidade de DNA. Então, esse é um dos modos de reprodução mais conhecidos para este grupo dos quitrídeos, certo, pessoal? Por hoje, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver os demais grupos. Muito obrigado e até a próxima.